Hoje, a gente vai mergulhar em uma das leis mais importantes do Brasil, a Lei de Crimes Ambientais. Vamos entender direitinho o que ela protege e, claro, como ela funciona na prática. Sabe aquela situação? A gente vê uma coisa errada acontecendo com o meio ambiente, um bicho preso, um rio sendo poluído, e na hora vem a pergunta: mas e aí? Pode isso? O que a lei diz a respeito? Pois é, a resposta para tudo isso está nessa lei, a de número 9.605. Ela é basicamente o nosso principal instrumento para definir o que é crime ambiental no Brasil e para dizer quais são as consequências tanto para uma pessoa comum quanto para uma empresa gigante. Ok, vamos começar pelo começo. Para a gente entender essa lei de verdade, primeiro tem que sacar a ideia central por trás dela, a sua filosofia. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada dessa lei. A prioridade número 1 não é simplesmente castigar, é consertar o estrago. A ideia é que o dano ao meio ambiente seja revertido ou, pelo menos, compensado. Claro que a punição existe, mas o objetivo principal é sempre buscar recuperação ambiental. E olha, para quem está na batalha dos concursos públicos, essa informação aqui é ouro. Uma análise das provas mostra que alguns pontos da lei caem muito mais que outros. Praticamente um terço das questões é sobre crimes contra os animais. Logo depois, vem as situações que podem agravar a pena. Então, focar nesses temas é um caminho bem estratégico. Uma das coisas mais inovadoras dessa lei foi justamente ampliar a ideia de quem pode ser considerado um criminoso ambiental. A coisa não para só nas pessoas, não. Então, o ponto crucial é esse. Tanto um indivíduo, uma pessoa física, quanto uma empresa, que é uma pessoa jurídica, podem responder criminalmente por um dano ambiental. E as penas, claro, são diferentes. Enquanto uma pessoa pode ter que prestar serviço para a comunidade, uma empresa pode levar uma multa pesada, ter que parar suas atividades ou até ser proibida de fazer negócios com o governo por 10 anos. Imagina o impacto disso. Agora sim, vamos entrar nos tipos de crime, começando por aqueles que atingem diretamente os nossos animais. O artigo 29 é bem direto ao ponto. Atos como caçar, aprisionar, vender ou até transportar um animal silvestre sem a licença certa, tudo isso é crime. E a proteção não é só para o bicho não, viu? Se estende também para o lar deles, como ninhos e tocas. E é muito importante notar que a proteção não se resume aos animais silvestres. O artigo 32 da lei criminaliza o abuso e os maus-tratos contra qualquer animal, seja ele selvagem, doméstico ou domesticado. Isso inclui, claro, os nossos bichos de estimação. E sobre isso, teve uma mudança gigantesca e bem recente. Em 2020, a pena para quem maltrata cães e gatos ficou muito mais pesada, podendo chegar a 5 anos de cadeia. Foi uma resposta bem clara da legislação a um pedido da sociedade por mais proteção aos pets. Mas a proteção não para nos animais, a lei também tem uma parte super robusta dedicada a defender as nossas florestas, nossas matas, a nossa flora. Aqui, a lei ataca em várias frentes. Ela pune desde o desmatamento em áreas de preservação permanente, que são essenciais para os nossos rios e solos, até causar incêndios em matas e florestas. A legislação também vai atrás de quem corta ilegalmente as chamadas madeiras de lei e de quem vende produtos florestais sem a documentação correta. É um jeito de fechar o cerco contra toda a cadeia do desmatamento. E o alcance da lei é ainda maior, sabia? Ela também cobre a poluição e a proteção do nosso patrimônio histórico e cultural. A lei vai mais fundo. Ela torna crime causar poluição que coloca em risco a saúde humana, fazer mineração sem licença, jogar fora lixo tóxico de qualquer jeito e, olha só, até mesmo crimes que afetam a cidade, como pichar um monumento histórico, entram na conta. Isso mostra que a ideia de meio ambiente aqui é bem ampla, incluindo o espaço natural, o cultural e também o urbano. Certo, mas como é que a justiça decide qual vai ser a pena para cada caso? Não é uma coisa feita de qualquer jeito, não. A lei tem um sistema para calcular a pena de forma justa. A autoridade responsável precisa analisar 3 fatores principais. Primeiro, o tamanho do estrago, as consequências do ato. Segundo, o passado do infrator, ou seja, ele já cometeu outros crimes ambientais antes. E terceiro, a situação financeira de quem cometeu o crime. Isso é importante para que a multa, por exemplo, tenha um efeito real e seja proporcional. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? A gente percebe que a lei existe, ela é bem detalhada, é forte. Só que ter a lei escrita é só o primeiro passo. O grande, o imenso desafio é fazer com que ela seja aplicada. Como garantir que tudo isso que está no papel se transforma em proteção de verdade no dia a dia para a nossa incrível biodiversidade? Essa é a questão que fica no ar.